Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa de Dentro para Fora, um programa feito de mulher para mulher. No episódio de hoje, vamos aprender muito da trajetória da nossa convidada, a Gisele Gensen, na atuação do projeto Mova-se. É claro que não somente na atuação do projeto, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa trajetória, como ela chegou até o projeto Mova-se, como ele surgiu. Ela vai compartilhar conosco histórias, desafios que ela enfrentou nesse evento, bem no meio da pandemia. Pense, ela vai contar detalhes para nós, o porquê na pandemia. E eu vejo assim, o que mais se destacou nesse tempo foi a resiliência que ela precisou enfrentar com os desafios internos que surgiram e propriamente os externos também, porque houve muitas demandas externas. Estamos aqui com a Gisele Gensen, figura influente que mistura conhecimento, empatia e uma paixão evidente pelo fortalecimento do feminino. Sua trajetória é marcada por superação e desafios e pelo constante de trazer à tona questões relevantes no universo feminino. A Gisele se destaca por sua habilidade de criar conexões. É uma mulher de conexões profundas e genuínas. Gisele, conta um pouquinho para nós como foi esse projeto. Conta um pouquinho a história da Gisele até o projeto. Como que foi? Bom, a história até o projeto foi muito interessante, porque em 2015 eu fazia parte de um grupo, de um movimento que lutava por questões de combate à corrupção, conscientização da integridade no nosso país, onde surgiram as 10 medidas de combate à corrupção, e eu me engajei, né, não só eu, mas a minha família nesse projeto. E em 2016 nós fomos para Brasília entregar as assinaturas coletadas nacionalmente, né? Isso foi uma mobilização nacional muito importante para o nosso país, de justiça, através da Lava Jato na época. E nós fomos em família, e eu me lembro que no dia da entrega das assinaturas, estávamos nossos filhos, né, meu esposo, num auditório, e eu me lembro, assim, claramente como Deus falou comigo sobre esse projeto. Foi um momento onde a cerimonial já fazia 30 minutos que ela estava pedindo para que os parlamentares se acalmassem para podermos iniciar a cerimônia, porém, eles não paravam de falar, de tirar foto, como se ninguém estivesse falando, né? Aquilo que nós vemos na televisão, muitas vezes que a gente vê as reportagens, é real, né? E eu levei um susto, e eu me lembro que o meu pensamento foi: meu Deus, na mão de quem nós estamos? E neste momento eu ouvi a voz clara de Deus, uma voz como de trovão, encheu meu coração, e Deus falou para mim: você acha que um homem desse, ele acorda pela manhã e fala: hoje eu vou vender um projeto, eu vou fazer um projeto de lei que vai beneficiar uma pessoa em prol de sei lá quantos milhões? Não, ele passou por um processo de falta de integridade. E isso começa na infância. E quem coloca isso no ser humano é a mulher. E aí Deus me levou a Gênesis: eis que te darei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem incute idoneidade na mulher, quem incute idoneidade no ser humano, qualquer ser humano, seja homem ou mulher, é a mulher, né? É a mãe, e a gente vê isso muito claro, porque Deus foi me dando exemplos simples para eu entender. Quem que fala para o filho: não mexe aí que isso não é seu, devolve esse brinquedo que não é seu, devolve essa borracha que não é sua, escovou seus dentes, né? A mulher tem esse papel fundamental. E Deus falou muito claro no meu coração: eu quero um evento de resgate de integridade da mulher, do feminino da mulher, né? E aquilo ficou soando no meu coração, e eu voltei de viagem, conversei com meu esposo, e aí virou um incômodo dentro de mim. Não tinha o nome Mova-se, mas ali ele surgiu
no meu coração, numa intensidade muito grande. E eu entendo que Deus nos dá algo para, talvez, depois de meses ou anos, isso acontecer, que foi como aconteceu o Mova-se, anos depois. É interessante tudo isso, porque me trouxe assim passou um filme na minha cabeça você contando, porque eu acompanhei todo esse processo, desde que nós começamos a colher as assinaturas, eu participei desse projeto também, e passou um filme aqui na minha cabeça. E tão interessante isso, que esse resgate, que você percebeu que há uma necessidade. Nesse período que nós estamos vivendo hoje, como que você olha para todas não, mas boa parte dessas circunstâncias, como que você olha e vê? A mulher, hoje, ela trabalhando fora, ela tendo todo esse equilíbrio de trabalhar fora, estudar, cuidar de filhos, cuidar de casa e tantas nuances que fazem parte do feminino. Como que você olha essa situação? Como a Gi olha na sua vida um reflexo para si dessa situação? Mirtes, eu entendo que tá tudo certo o trabalhar fora, até hoje em dia é muito mais por uma questão financeira do lar mesmo, no contexto familiar, que realmente faz parte de uma melhora de vida no contexto da família, até do que por uma independência financeira. Porém, eu há 10 anos atrás, Deus começou a mexer o meu coração para eu voltar para casa. Eu sou uma geração onde os pais falavam que a mulher tinha que estudar, era o que eu ouvia, né? Que eu precisava fazer faculdade, que eu tinha que ter o meu próprio dinheiro. Isso tem uma parte boa, porém, ela também tem uma parte muito ruim. É onde a gente não consegue ser uma mulher, muitas vezes, bíblica, de amar o lar. A gente perde o amor ao lar, a gente começa a ter amor à profissão. E ao contrário, você precisa ter amor ao lar e ter sua profissão. Então, eu acho que hoje em dia a gente perdeu, mas eu vejo e tenho uma esperança num resgate de muitos movimentos que têm se iniciado com essa questão do feminino, com a questão das experiências do lar, do resgate da mulher para dentro de casa. Até isso, eu acredito que valoriza o homem para que ele também se posicione no lugar dele também, né? Porque se a mulher também vai ajudando muito, ele também não tem porquê. Eu não tenho porquê também correr muito atrás. Ela também me ajuda, então tá bom. Eu não almejo mais. Tá ótimo assim. Então, eu vejo que tem sido, em alguns casos, um movimento contrário a essa demanda de você precisa ser a mulher empoderada. É uma palavra que eu tenho um receio muito grande, né? De que somos maravilhosas. Eu acho que cada um tem o seu lugar, né? Deus ama a todos de igual maneira, homens e mulheres, e cada um tem a sua função. E eu entendo que o Mova-se realmente tem esse papel de fazer com que a mulher perceba qual que é o papel real dela, né? Quem ela realmente deve amar, onde está o tesouro dela. Você falando sobre todas essas facetas da mulher, porque tem muitas mulheres, elas precisam de fato trabalhar e muitas vezes não encontram esse equilíbrio de trabalhar fora, cuidar da casa, uma cobrança muito grande, porque essa criança que hoje é pequena, amanhã ela pode ser um vereador, ela pode ser um médico, um dentista, como que essa pessoa chega até a sociedade? Então, essa sua visão é muito importante, você colocar ela pelo equilíbrio da própria mulher. Eu acredito que o Mova-se faz toda essa parte também de trazer o equilíbrio para a mulher, porque a mulher trabalha fora, ela tem um filho, ela tem toda a atenção com o esposo, com a casa, com tudo que diz respeito a essas funções, porque cada vez mais eu tenho percebido que nossas funções aumentaram muito. Há algum tempo atrás, nós iríamos no médico, o médico pedia todos os exames. Hoje você tem N especialistas, você tem vários especialistas. E isso é muito bom, com certeza essa situação ela é muito importante. Porém, isso demanda tempo.
Muitas vezes uma mulher que trabalha fora, ela deixa de fazer um exame, ela deixa de fazer isso porque são em lugares diferentes. E trazer esse equilíbrio para a mulher no Mova-se, fazendo com que ela saiba o papel dela, mesmo ela tendo tantas funções. E eu acho a relevância do Mova-se é nesse sentido. Pelo que eu percebo do Mova-se, é nesse sentido. Falar um pouquinho da Gi, esposa, quantos anos de casada, mãe, empresária. Além do Mova-se, eu sei que você tem outros projetos. Você quer falar um pouquinho desses projetos para nós? Conta um pouquinho disso. Eu conheci a Gi no tempo que ela não sabia diferenciar alface de repolho. Sério. Então, ela vai contar um pouquinho como isso aconteceu, porque quando eu a conheci, a gente brincava muito com ela, né? Falava que repolho era alface e alface é repolho. Mas hoje acredito que ela já sabe diferenciar, porque ela é uma exímia dona de casa. Conte um pouquinho, Gi. Então, eu tenho 46 anos, sou casada há 23, né, com o Marcelo. Tenho 2 filhos, um de 20 e uma menina que vai fazer 15 agora. E sou dona de casa, né? Como eu falei, eu retornei há 10 anos atrás para casa e sou empreendedora, eu e minha sócia, que eu tenho uma bênção de Deus, que ela é minha cunhada, nós nos damos muito bem, somos amigas, irmãs também. E quando eu voltei para o lar, né, na verdade, eu nunca estive no lar, né, eu sempre trabalhei fora, então Deus me chamou para dentro. E na minha infância, eu não precisava aprender, né? Meus pais tinham uma condição de vida muito boa. Quando eu era criança, na adolescência, né? Nós tivemos um problema financeiro muito grande, mas eu tinha sempre minha avó por perto, então ela fazia almoço, comida, e eu também nunca me interessei. E eu me lembro que quando eu falei, não, vou assumir meu lar agora, cheguei aqui, meu esposo falou, compre, vai, né, aqui em Curitiba, o sacolão, que tem as verduras e frutas, vai lá e compra uma alface, tomate. Falei, gente, nem é tão difícil, né? Eu trabalhei em empresa, eu vou conseguir. E eu me lembro até hoje da cena na minha mente, eu chegando no estabelecimento, eu vi escrito alface. Quando eu olhei no caixote, só tinha uma, eu fui, peguei a única alface que tinha. Cheguei em casa, era por volta de umas 7, ia ter um jantar para uns amigos. E eu falei pro meu marido, eu falei, amor, como é que lava a alface? Porque essa alface tá meio esquisita. Aí ele tava na sala, ele só pôs a cabeça assim, olhou na cozinha, ele falou, cadê o alface? Eu falei, tá aqui. Ele falou, Gisele, isso é um repolho. Eu falei, mas estava escrito alface. E isso ficou na história, Ficou. né? Mas hoje eu brinco, os meus filhos são sobreviventes. Não sou uma exímia cozinheira, mas eles sobrevivem à minha comida. A gente tem que se esforçar para fazer. E eu entendi algo nisso, né? Eu não tenho uma habilidade na cozinha. Realmente eu não tenho. Eu me esforço muito. Então, eu faço um bolo, ele nunca fica grande, sempre a gente brinca que o primeiro lugar lá em casa de bullying é lá dentro mesmo, para as crianças ficarem bem casca grossa. Então, tiro um sarro, mas eu me esforço muito para que eu tenho uma filha menina, né, e eu tenho um filho homem. Então, para que ele também tenha o gosto do lar, né, para que a esposa dele também possa se desempenhar ali. E minha filha também possa gostar do lar, amar o lar, arrumar uma mesa, fazer a comida. E ela faz coisas deliciosas, meu filho também sabe cozinhar. Então, a gente acaba se desempenhando. E nisso, equilibrando os pratinhos, né, a nossa joalheria, minha e da Bárbara, que nós trabalhamos com joias de ouro, de prata, pedras naturais. Então, a gente vai já pensando no nosso lar, foi que o nosso negócio nasceu. Para que nós não abandonássemos a casa, os filhos, os meus filhos estavam em idades diferentes da dela, mas, porém, a gente sabendo que mesmo nas fases diferentes, eles precisavam da gente. Então, a gente se uniu e tem dado muito certo, graças a Deus.
equilibrando os pratos. E eu acho, e eu sempre falo para algumas amigas que às vezes é melhor você não se martirizar, né? Ficar reclamando o tempo todo. Porque meu marido não faz isso em casa, sou eu que tenho que fazer. Realmente, é a mulher. A mulher é o rosto da casa. Né? Então, faça com alegria e pronto. Não cobre dele aquilo que é seu. Né? Se ele for fazer, ok. Mas se ele não fizer, ok também. Né? Não faça disso uma discussão, uma guerra, às vezes por coisas que são desnecessárias. Né? E talvez o esposo tenha outras qualidades que possa ajudar em outros momentos, mas cuidado lá tem que ser, eu acho que isso tem que estar no nosso coração. Maravilhoso você falando disso, é um tempinho para a gente tirar uma história hilária sobre isso. Isso ficou, eu conheço a Gi dessa época, então não faz pouco tempo, né? Você comentou que você esteve em Brasília e ali você teve essas percepções a respeito do desrespeito das próprias autoridades a uma voz que estava como autoridade para levar essas pessoas para um momento de concretização da entrega das 10 medidas. E ali o Senhor falou com você, Deus falou com você naquele momento, e você retorna para Curitiba e ali começa um projeto onde que você recebe uma direção de Deus e você traz esse projeto para iniciar com mulheres, trabalhando a vida delas, porque sabendo que com esse projeto, trabalhando a vida das mulheres, vai trazer um reflexo nos filhos. Desse projeto, quando você trouxe, o que hoje você faz no Mova-se, acontece no Mova-se, para que isso reverbere na vida das mulheres? Como que você age no Mova-se nesse projeto para que isso continue reverberando na vida das mulheres? Hoje, no Mova-se, nós temos trabalhado com as lideranças, né? Com pastoras, líderes de ministérios de mulheres, trazendo para elas essa consciência dessa importância que elas têm, né? Como lideranças, ensinando outras mulheres que vão ensinar seus filhos. Então, a gente fala muito sobre integridade também, porque eu acredito que muitas mulheres, elas se inspiram em suas líderes. Então, se você tem uma liderança que não é íntegra, isso vai reverberar em você e vai reverberar na sua casa e numa sociedade. Então, hoje nós temos o projeto do Mova-se, tem focado no cuidado de quem cuida, né? Cuidando de quem cuida, que é o cuidado com as lideranças. Então, a gente fala sobre saúde emocional, a gente fala sobre o cuidado do corpo, a gente fala sobre alimentação. Então, a gente tem procurado no Mova-se trabalhar com essas mulheres para que elas possam levar o que elas têm aprendido para as suas mulheres. Porque eu acredito assim, amiga, a gente não consegue cuidar do outro se a gente está doente. Verdade. Né? Isso é uma verdade. Então, existe hoje, e eu acredito que isso é algo mundial, né? Uma liderança doente, né? Não só, talvez, nas suas emoções, mas muitas vezes no seu próprio corpo. E é necessário cuidar, porque ninguém cuida desse núcleo, digamos, né? Dentro das igrejas. Se caminha muito sozinho, existe uma fala de que o líder é sozinho, eu não acredito nisso. Eu entendo que todo o processo, o Mova-se não aconteceu porque Deus falou comigo. O Mova-se aconteceu porque Deus falou algo no meu coração e porque pessoas decidiram caminhar comigo e por isso o Mova-se aconteceu. Foi uma junção de muita gente. Muita gente se disponibilizou, doou seu tempo, se engajou no projeto como se fossem deles e é deles também, porque ele acabou sendo escrito por várias pessoas. Então, eu não consigo ver essa caminhada sozinha, sabe? Nem Jesus andava sozinho, né? Então, quem dirá nós? É verdade, amiga.
Mas em todo esse tempo que você caminhou nesse projeto, eu ainda tenho te acompanhado nos projetos, nos cafés que ocorrem mensalmente. O Mova-se promove cafés, são com vários títulos, vários especialistas. É algo bem importante de participar, não só para a liderança, mas também para o corpo, para pessoas, para quem gostaria de participar. Nesse tempo todo que você, do início desse projeto, onde ele nasceu no teu coração, até ele brotar, germinar, todo esse tempo, eu acredito que você enfrentou alguns desafios internos. Vamos começar pelos desafios internos, já que o nosso episódio é de dentro para fora. E esses desafios internos, pode citar um, pode citar dois, ou um só, dois, como você achar melhor. Conte um pouquinho, Gi. Para mim, o primeiro foi o medo, né? Achar que Deus não falou, porque passa um tempo você já não acredita que não, eu acho que foi coisa da minha cabeça, mas ele foi muito latente, né? Eu vejo que o principal foi, assim, o medo e muitas vezes o não se sentir capaz, né? Achar que não é para você, eu nem sou pastora. Quem que sou eu? Sou ninguém, não é mesmo? Então, não conheço um monte de gente. Como assim o senhor quer um evento? Espera aí, não. Mas eu entendo que Deus, ele vai traçando os caminhos, ele vai, ao longo do caminho, tirando esses temores internos, aquilo que está dentro da gente que nos deixam com medo, né? Porque nós somos seres humanos. E como deixa com medo, né, Gi? Muito. Meu Deus, muito. é uma coisa... Por várias vezes eu pensei, Deus, não vou fazer, não, o senhor não falou, não é verdade. Foi anos, né? Porque quando Deus me falou em 2016, o evento aconteceu em 2021. No meio da pandemia. E ainda teve uma pandemia. E na pandemia eu ainda me lembro, eu falei, Deus, será que eu entendi tudo errado? Eu me lembro de perguntar, Deus, eu realmente devo ter entendido tudo errado. Não é possível, né? Porque o senhor conhece todas as coisas. Sim. Mas não, né? Deus, eu ouvi uma missionária falando algo, quando Deus dá um projeto para alguém, ele paga a conta. E não só no sentido financeiro, mas no sentido de vai acontecer. E sustenta. Exato. E sustenta. Independente do que tem ou não. E isso para mim foi muito visível. Gi, e no projeto em si mesmo, nós falamos sobre a Gi, como aconteceu, como nasceu, como começou esse projeto. Eu lembro a Gi passando aqui no escritório e ela falando, olha, estou indo fazer visita a tal pessoa, fazendo uma visita. E eu lembro, ela falou assim, olha, ore por mim, ore por nós. Esses desafios, quando você chegava até as lideranças, eu acredito que houve uma resistência até acontecer tudo isso. Como que você, fale um pouquinho para mim, para nós aqui, como que foi gerir esses desafios? Porque já vem com algo interno ali, medos, desafios, os questionamentos, e agora nós vamos para os desafios externos. Como foi gerir isso, Gi? Bem difícil, porque, veja, eu não sou pastora, não sou líder, absolutamente nada. E então eu contava com as orações das amigas e acabava que eu tinha uma amiga que conhecia uma líder, e aí passava o projeto, essa pessoa trazia mais um pensamento sobre aquilo, trazia algo e nós fomos construindo. Mas como várias vezes, né, Mits, né, pedindo oração, porque várias lideranças, por zelo, ou porque realmente não queriam, ou porque não queriam fazer parte, me trataram muito mal, muitas vezes. Então, acaba que você precisa estar muito focada em Cristo para não deixar que isso te fira, a ponto de você não amar o corpo.
Eu me lembro que teve uma pessoa que falou para mim, você não poderia estar encabeçando um projeto desse porque você não é nada. Você não é nem pastora. Qual que é a palavra que Deus te deu? E eu me lembro que tinha uma palavra latente no meu coração que era Deus faz as coisas loucas, né, confundir as sábias. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E foi o que eu falei para ela. Então, eu tive algumas resistências, mas em contrapartida, Deus foi maravilhoso porque me apresentou tantas lideranças sensacionais, amigas de infância, porque nós sentávamos para conversar e eu ia muito na cara de pau mesmo. Oi, eu sou Gisele, não sou ninguém mesmo, não sou pastora, Deus me falou isso, tá aqui o projeto, né? Gostaria que você estivesse junto, o que você tem para acrescentar? E a gente começava a conversar e eu fui percebendo o quanto a liderança caminhava sozinha. Porque daí elas começavam a abrir o seu coração para mim. E eu ficava olhando e falava, meu Deus, o que eu falo? Eu não falo nada, eu fico quieto, só escuto. E eu entendi que elas precisavam de uma mesa de café e de uma amiga para conversar. E eu vi essa dor num chamado ministerial, né? Que era, as mulheres não têm amigas em quem elas confiem, em quem elas possam falar, se abrir. E isso foi muito legal porque eu fui tendo grandes amigas. E elas podendo, né, me ter como amiga. E o Mova-se é isso, né? Tem muito disso, de amizade, de conexões, e uma conhecendo a outra. E as igrejas se conhecendo, isso para mim foi algo sensacional, porque nós somos um corpo conectado. Né? E muitas vezes eu ouvia algumas líderes falavam, nossa, eu nunca tinha vindo nessa igreja, nem sabia que existia, e as lideranças se conectarem, muitas vezes orarem umas pelas outras, no seu momento de angústia ter para quem ligar, porque sabe o que passa e não pode sair abrindo para todo mundo. Então, existem os desafios, esses, né? Porém, Deus vem e te traz tantas outras coisas legais, e é você olhar para essas, para não olhar para as outras e pensar, não vou desistir. Porque Satanás vai fazer de tudo para você desistir daquilo que Deus colocou na tua mão. Né? E muitas vezes a gente se auto-sabota, a gente também quer desistir porque houve um problema. Escutando a Gisele aqui, eu pude observar o quanto profundo é quando a voz que está dentro de você e você ouve essa voz e você vai lá e trabalha com ela. Porque se a Gisele tivesse desistido dessa voz, hoje nós não estaríamos conversando no sentido do Mova-se. Nós poderíamos estar conversando como uma empreendedora, como uma ressignificação de uma mulher que não sabia a diferença de um alface para um repolho. Uma mulher que ressignificou, uma mulher que escutou a voz de Deus e voltou para dentro de casa. Isso é algo muito importante. Houve a necessidade desse retorno ao lar para que houvesse um equilíbrio em todas as áreas da vida dela, porque assim o Senhor o quis. Mas o que mais importante, escutando ela falar, como é importante você, de fato, ouvir a voz que está dentro de você. Quantas que estão nos ouvindo aqui têm projetos que muitas vezes nem compartilham com outras mulheres. E neste lugar, sabedora que há mulheres que podem te apoiar, que podem ouvir. São vários projetos que estão surgindo, tem o De Dentro para Fora surgindo agora, tem o Mova-se, tem outros projetos. Então, nesses desafios que você pode pensar, quem sabe, tem alguém ouvindo o que eu estou falando e tem um projeto aí dentro que ele está escondidinho. Nos procure, que nós gostaríamos de saber. Deixa eu voltar aqui com a Gi.